Bom dia, pessoal. Estou aqui de novo. Agora com a aula de Sociologia, primeiro ano. A gente vai tratar de um assunto hoje bastante interessante e que está no nosso calendário aqui falar, que é sobre os pensadores marxistas do século XXI, né? Olha que interessante. Por que interessante? Porque a sociologia, ela é uma ciência que ela visa tratar dos assuntos que atingem a sociedade de maneira abrupta, né, dentro da história. O que é maneira abrupta? De maneira que realmente se choca, tá? Como a gente falou, a gente viu na aula de filosofia que o Hegel, ele trata o homem como um ser histórico. Na sociologia a gente vê o homem como um ser social. Nós vivemos em sociedade. Estando tendo aula, estando indo no mercado, estando indo numa igreja, ou numa mesquita, ou numa centro espírita, ou num terreno de candomblé, ou você indo na padaria, no supermercado, você está sendo um ser social, tá? Independente disso. A sociologia, de uns tempos para cá, ela ficou um tanto quanto pejorativizada, marginalizada, por conta das questões da polarização política que a gente não precisa entrar aqui, né? Política a gente não precisa tratar. A gente está tratando aqui de pensamento sociológico. E temos, até no próprio livro, tem um cuidado muito grande de se falar sobre Marx e explica que a gente precisa falar sobre e tal, porque foi um autor que pensou a sociedade numa época, né? Nós vivemos hoje em uma outra época. Mas vamos lá. Então, os pais fundadores da sociologia, né, eles desenvolveram algumas ferramentas para analisar o mundo que estava em processo de mudança, como foi na aula de filosofia, no século XIX, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo fervilhando, o fim ali da, da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Aquela coisa toda que ainda estava acontecendo, a razão, né? Então, um exemplo que a gente tem são os pensadores de tradição marxista, né? Mesmo atualmente insiste que Marx sempre esteve certo. Ele pode até ter estado certo na época dele, mas o que eu costumo dizer de tudo que a gente lê, nem tudo a gente pode aplicar nos tempos de hoje, mas na questão de historicidade pode explicar a razão de algo estar acontecendo. Mas a gente não pode ficar com a nossa mentalidade fechada. Então, a gente tem que dialogar com o capitalismo, tem que dialogar com o que o Marx falou e a gente entender, para a gente entender a sociedade. Não estou falando aqui de política, de ideologia política, nada disso. Sociedade, porque isso aqui aconteceu, tá? Então, a gente ainda tem hoje dois autores, o David Harvey e o Slavoj Zizek. Esses caras, eles são marxistas ferrenhos, tá? O que quer dizer isso? São os caras que pensam que Marx pode ser aplicado ainda hoje, tá? Isso é um fenômeno, as pessoas terem esse tipo de pensamento, tá? David Harvey é um geógrafo britânico lá de Cambridge. Ele ganhou vários prêmios, né? Por conta da sua contribuição para a geografia. A geografia também um estudo social, né? Fala dos territórios e tudo isso, a política, na geopolítica, tá? E o David Harvey, ele fala sobre sintetização do pensamento de Marx e na introdução dele ao pensamento complexo de hoje, né? Então eles falam muita coisa, eles têm bastante influência aonde eles vivem, né? O próprio Zizek estudou lá em Princeton, Michigan, né? Tem diversos livros aí, ele fala sobre crítica social, crítica natural, psicanálise, né? E por aí vai. Qual é a
para a gente poder ficar em suma, qual é o pensamento desses autores? Eles falam o seguinte: onde eles pegam um gancho para dizer que Marx está certo ainda hoje? Ele pega o capitalismo e pega as crises que ocorreram nele, principalmente em 1929, com o crack, com a quebra da Bolsa de Nova York, onde, né, foi a maior recessão do mundo na história, tá? E pegam também uma outra quebra, que foi em 2008, não tão sentida quanto a de 29, para dizer que o capitalismo ele é cíclico, ou seja, ele começa lá embaixo, aumenta, chega no seu principal, né, lá no pico, e não tem para onde mais ir e quebra de novo. Isso acontece sempre no pensamento. Estou explicando o pensamento deles. Então, para eles, Marx está certo na crítica social, onde o capitalismo precisa ser combatido, porque, avançando já na aula, eles falam que, eu já estou no tópico 4 aqui, por exemplo, com o capitalismo, como eu falei, ele é um ciclo. Quais são os ciclos dele? A gente começa a produzir e vender, né? Por exemplo, produzo celulares e vou vender. Aí eu tenho uma gama de 1.000 compradores de celular. Eu já vendi meus 1.000 celulares, mas eu preciso continuar vendendo. Então eu tenho que começar a fazer celulares que não durem 2 anos, mas que durem 1, para as pessoas terem que comprar. E isso influencia no descarte, que é isso, joga fora. Isso influencia em quê? Na questão ambiental. Tanto no descarte, quanto na exaustão, no uso dos recursos, né? Então, isso gera uma crise também ambiental, uma crise social, porque as pessoas ficam pressionadas a estar sempre consumindo. Então, ele fala que Marx falou isso lá no século XIX e que ele continua certo hoje. Sendo que o próprio capitalismo ele dá algumas soluções para isso, barateia produto. Aí o capitalismo ele lança algumas também questões de concorrência, que também que diminui o preço. Então, são diversos problemas, tá? Por exemplo, diversos problemas que a gente encara, né? Por exemplo, essas crises, esses rachas, eles podem sim acontecer. E isso o Marx não está errado. O que ele pode estar errado e pode se manter errado, quem continua pensando totalmente igual a ele, é que aqui o capitalismo hoje não seja capaz de modificar isso por si, entende? E no livro aqui existe o potencial analítico, né, que diz que existem algumas possibilidades, né? Então, diante desse cenário, as crises se acumulam, né? Os autores entendem que por mais que mais que do que nunca deve se questionar o futuro do próprio capitalismo e pensar em alternativas estruturais, outras, né? Para eles, o capitalismo democrático, ético e humano seria impossível, já que faz parte desse sistema algo de exploração, de venda, de tudo isso, né? E isso atenuaria as desigualdades sociais. Chega um momento que ninguém mais teria condição de comprar mais nada, todos seriam pobres e tudo mais. Mas, no entanto, as soluções dos problemas são menos importantes no debate social. O que varia para a gente é saber onde está o problema. Vocês perceberam que aqui, em momento nenhum, aqui, eu cheguei dizendo que seja isso? Eu falei que o capitalismo pode, de repente, oferecer soluções. Eu falei que o marxismo ele aponta alguns problemas, né? E aponta também algumas soluções. Então fica nessa questão. A sociologia ela é assim, né? A gente está aqui estudando, gente, os problemas, tá? Pode ser que algum de vocês surja, tem algum lampejo de pensamento e pode falar alguma coisa? Sim, pode falar. É assim que se faz sociologia. Mas existem correntes
que pensam que a solução é uma, outros que pensam que a solução é outra, mas nenhuma solução é perfeita. E a gente vai estudando e vai continuando. Então, serve para a gente refletir, né? Porque nós estamos vivendo isso hoje, tá? Então, é a nossa vida hoje. Então, capítulo 18, leitura, muito pequenininha, tá? E os exercícios conceituais, deixa eu procurar aqui. Na verdade, que não são exercícios conceituais, são exercícios de... Perdão, gente, está aqui. De aprofundamento 11 e 12, que é para vocês escreverem, tá? 2 linhazinhas respondendo aqui, exercício de aprofundamento 11 e 12. Eu vou colocar também lá no próximo para vocês.